Olá, Jornal da Comunidade, jornalista Jorge Fernandes e você. É importante lembrar que no próximo ano nós teremos eleições. E as eleições são para prefeito, vereador e você é o responsável. Haja visto que você votou na última eleição em quem? Você participou das discussões na Câmara? Apresentou algum projeto? É um direito seu, é cidadania. Analise o papel do seu candidato agora. Veja se realmente há a vontade e o clamor de defender as pessoas. E esta é a nossa opinião. Por falar em eleições, o maior sindicato de avulsos do Brasil também terá eleições em 2023. As chapas estão sendo formadas. O atual presidente Bruno também deve ser candidato à reeleição. E hoje eu estou feliz de receber aqui o ex-dirigente, ex-diretor do Sindicato de Estivadores, Sandro Olímpio, que veio conversar comigo e com você também, trabalhador portuário e a nossa comunidade em geral. Mas quem é Sandro Olímpio? Qual sua história de vida? É um prazer te receber aqui. Bom, o prazer é todo meu, a satisfação é enorme estar no teu programa, Jorge, e podendo levar um pouco da nossa vivência, do nosso conhecimento que foi adquirido aí durante alguns anos à frente do sindicato, que é uma experiência sem tamanho, né? Algo que eu nunca imaginei viver, e vamos passar um pouco do que nós vivemos lá dentro. É importante lembrar que você tem uma história. Aliás, você é oriundo da cidade de Santos, do Guarujá. Conta um pouco da tua vida pra gente. Então, Jorge, eu cheguei no Porto mesmo no final de 99 para 2000. Antes eu vinha muito pouco, trabalhava na Mobilóio do Brasil, hoje a Stout toma conta daquela área lá. Cheguei lá como auxiliar e logo passei a ser operador de empilhadeira, né? Me interessei pela operação, fiz cursos e tal. E meu pai conseguiu a senha, meu avô é estivador, o seu Francisco Olímpio, e meu avô conseguiu senha para o meu pai. Meu pai era para ser chupacabra, ele optou por continuar pelo associado do bloco, não optou pela carteira preta da estiva, e foi o que mais me ajudou a conseguir se tornar associado da estiva, um sonho. E eu me recordo até hoje que minha mãe, ela falou que ele, quando conseguiu que meu nome saiu no jornal, falou: agora eu estou tranquilo. O Sandro se tornou associado do Sindicato da Estiva, e é maior honra, maior orgulho ter essa carteira preta e falar na rua que eu sou estivador. Eu não deixo nunca de falar. É importante, eu também tive uma história, quando eu recebi essa carteira preta, eu falei: sonhei, hoje sou estivador. É um sonho de muitos jovens, viu, Sandro? Que às vezes a gente chega matriculado e fica 10, 15 anos, porque quando entra não consegue sair mais. Esse é o ponto. E você se tornou diretor do Sindicato de Estivadores. Mas tem umas questões que muitas vezes tem alegrias e tristezas. Você foi diretor do Sr. Rodney Oliveira, carinhosamente o Ney, e o sindicato passou por muitas dificuldades. E uma delas, que eu cito, poder explicar como diretor também, a nossa sede social. O que aconteceu? Então, Jorge, hoje quem está lá dentro, quem passou por lá e hoje está lá dentro, nós temos, infelizmente, diversas ações trabalhistas, né? Já oriunda do hospital, oriunda do nosso colégio e dos próprios companheiros que vêm e colocam, às vezes não diretamente, mas indiretamente, como passivo, né, o sindicato na justiça. E foi uma dessas ações de um grupo de companheiros que já havia levado algumas vezes o sindicato, o prédio para o leilão, e muitas vezes o jurídico se movimentou e conseguia tirar do leilão, ou então convencer a outra parte a não adquirir o imóvel. Perfeito. Só que infelizmente dessa vez nos pegou numa luta que, se você for recordar, entre 2012, final de 12 para 13,
que era a briga da MP 595 e a Embraporte. Perfeito. O terminal da margem esquerda do Porto de Santos, que é um TUP, um terminal de uso privado, e entendia que não teria necessidade de requisição da nossa mão de obra. Então nós estávamos travando naquele momento duas brigas muito grandes, duas lutas trabalhistas, que a MP não era a lei 12.815 ainda, mas ela já tinha força de lei. Então o terminal naquele momento já estava atracando aqueles seus containers, seus RTG para descarga. Então nós tivemos que dividir o nosso grupo entre ocupar o nosso mercado de trabalho, encher os ônibus para ir para Brasília, os advogados naquela luta, e passou que o prédio foi a leilão, nós corremos atrás, fomos conversar com quem queria adquirir o imóvel no leilão, mas não tivemos êxito. Perfeito. Ele é irredutível, ele é italiano, e o prédio já teve lá no passado alguma coisa ligada à comunidade italiana, e ele falou, não, dessa vez eu vou adquirir o prédio. Infelizmente nós perdemos para essa ação de companheiros aí, estivadores. É importante essa questão, muito importante, porque é um prédio centenário que aconteceu. Outro ponto que eu lhe falo com relação à diretoria atual do senhor Bruno José. O que ocorre lá hoje com relação às negociações? Dr. Sérgio Aquino esteve aqui e falou o seguinte, há a possibilidade sim de volta aos containers, mas tem que se fechar os acordos. Nesse acordo, parece que tem o TP, Trabalhador Portuário. Então, teve se discutindo muito, logo após a Assembleia, a questão da nomenclatura que estava dentro do acordo coletivo. Sendo assim, eu acho que o atual diretor-presidente, ele conseguiu enxergar que havia uma brecha nessa cláusula, e parece que ele entrou em contato com o terminal e vai se colocar a questão do trabalhador com registro de cadastro no OGMO. Qual a importância de assegurar nessa cláusula, que eu até fiz um comentário ontem, que seria até importante colocar a lei, citar a lei nessa cláusula. Eles muito se falaram também comparando os acordos com o de 2013. Só que ali era um acordo, além de a lei 12.815, seu artigo 40, está citado nas importantes cláusulas que fala sobre o trabalho, não só na abrangência como no objeto de trabalho. É um acordo onde era uma lei recém-criada, e não havia um ambiente de pegar pessoas de fora, de trazer novos trabalhadores que não eram registrados e cadastrados no órgão gestor. Então a gente tinha um ambiente muito mais tranquilo que hoje. Hoje não, hoje a realidade, a gente vê os operadores com uma maldade de querer colocar o TP, que é um trabalhador portuário existente, já dentro do terminal dele, que já trabalha, que na condição de uma necessidade ou uma falta de trabalhador, ele pegar e migrar esse trabalhador do terminal para bordo da embarcação. E hoje a lei nos dá a exclusividade. Então é muito importante assegurar que essa cláusula venha trazer tranquilidade para a categoria. Colocar lá o registro de cadastro no OGMO, citar o artigo 40 da lei 12.815. E isso também é o que eu falei ontem. É algo que vai assegurar muito mais, mas também não é algo que vai falar, pô, eles não vão buscar algo lá nos tribunais, porque nós tivemos, num passado muito recente, em 2015 para 2016, os ministros do TST tendo o entendimento que a letra E não é adição, é opção. E aí rasgou o dicionário português. Tá lá, é eu e o Jorge Fernandes, é eu e o Ney, é eu e o Bruno, e não eu ou o Jorge, eu ou o Bruno. Então ele falou, simplesmente decidiram que os terminais teriam opção de ter avulso ou vinculado. Perfeito. Sendo que a lei é clara, é avulso e vinculados. A lei pode até não falar da proporção, que nós tínhamos entendimento que seria a paridade, 50% avulsos, 50% vinculado. Mas
a gente até entendia, ó, pode ser que ele venha com 20%, 30%, porque a lei não fala de proporcionalidade. Mas algum abuso tem que ter dentro do terminal. Essa questão da usura pelo fundo é muito importante porque, senhor diretor Bruno José, nós temos que ficar atento às entrelinhas desse acordo que vai ser assinado para, no futuro, termos prejuízo para o trabalhador. Este ano teremos eleições dos sindicatos estivadores. Parece que o senhor judicializou uma questão dos estivadores. Eu tenho 3 nomes aqui. Sandro, também o Sérgio Brasil e também o Silas. Mas no seu caso, especificamente, nas eleições de 2023, como também essa ação que o senhor moveu contra o sindicato. Então, Jorge, a questão da ação até é bom para poder explicar para os companheiros estivadores que a gente dia a dia está a bordo das embarcações. Graças a Deus nós temos tranquilidade para estar conversando sobre isso com qualquer trabalhador. Muitos perguntam, vêm direto a mim e perguntam, pô, é verdade e tal? Eu falo, companheiro, é o seguinte, eu fiquei 9 anos da minha vida ali dentro e a gente não tem como recolher FGTS e INSS nosso sem recolher de quem trabalhava conosco, que eram nossos colaboradores dentro do sindicato, os funcionários. Lógico. Como é que eu vou fazer o recolhimento de fundo de garantia, INSS da diretoria, que no caso não era eu, que eu não era tesoureiro, né? Eu era diretor beneficente, e não recolher dos funcionários. Então nós seguíamos o que se fazia para os funcionários, era o mesmo direcionamento para a diretoria. E eu fui buscar um direito meu, que é um reconhecimento até para o meu futuro de aposentadoria, que era o reconhecimento do INSS, do recolhimento e do meu FGTS. Perfeitamente, essa questão. Então, está esclarecido essa situação. As eleições de 2023, como você vê hoje os sindicatos estivadores com a atual diretoria? Então, Jorge, a gente respeita, a gente sabe que todos que almejam algo nunca quer entrar para perder. Mas também tem que ter um pouco mais de participação e conhecimento. Nós entendemos que, infelizmente, ele pode estar adquirindo essa experiência com o passar dos anos, algumas atitudes que a gente tem visto nas assembleias não é algo que a gente tinha como prática, né? Vou dar um exemplo, o acordo coletivo de trabalho apresentado numa assembleia com divergências da categoria. Normalmente, como se faz de hábito, se deixa escuta a categoria, as divergências, as opiniões, as sugestões, deixa-se a assembleia em aberto, em caráter permanente, recolhe todas as informações da categoria para melhorar aquele acordo coletivo, tentar ao máximo levar a condicionar as sugestões, levar para uma nova reunião com os operadores, com o patrão, e depois traz novamente uma nova proposta. Ou então nós já levarmos a eles uma proposta dentro do que a categoria entende que é melhor para ela. João, foi um prazer te receber aqui. Pô, a satisfação foi minha, Jorge, e estamos à disposição. Sempre que precisar, estamos às ordens aí. E um grande abraço para toda a família Estivadoras, registrados, cadastros, aposentados, e os novos cadastros que fazem parte do nosso sindicato. Um grande abraço. Obrigado a você. E a você continue aqui, a TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor.